Qual é o sentido da ansiedade na nossa vida? Bom, a ansiedade pode ter várias origens, não? Mas, de uma certa forma, existe uma força de propulsão em nós, existe um ímpeto que está sempre agindo em nós, e esse ímpeto, esta força de propulsão, pode não ser compreendida corretamente ou pode não ser bem assimilada. Então, estamos com aquele impulso sempre pronto para desencadear, sempre pronto para agir, e não sabemos compreender bem isso, misturamos um pouco isto com as nossas forças humanas e ficamos ansiosos. Então aí precisamos tratar disto. E precisamos examinar que tipo de impulso está atrás desta ansiedade. Porque a ansiedade em si não é sadia. Mas o que está atrás da ansiedade pode ser um impulso muito legítimo do ser interno e que não está sendo compreendido ou não está sendo bem regulado dentro dos corpos. Se alguém tem ansiedade, uma forma de cuidar disto é fazer uma pergunta mesmo internamente. O que ela deve fazer? Qual é a sua tarefa? No campo da realização. Porque aí pode emergir uma sugestão, pode emergir um sinal correto para que aquela força que está por trás da ansiedade seja vista positivamente e canalizada para uma direção correta. Mas isto precisa perguntar dentro, isto precisa vir uma solução de dentro, porque os corpos que já estão habituados com essa má interpretação deste impulso podem estar debilitados. Então aí precisa que junto com a instrução venha alguma indicação de como se tratar disto. Mas em geral, nós observamos que uma pessoa ansiosa, se ela encontra a sua verdadeira tarefa e se ela canaliza aquilo para a realização da tarefa, gradualmente a situação vai se normalizando, a situação vai se ajustando. E a pessoa pergunta: a inquietação física é reflexo da inquietação mental? Sim, pode ser, em geral é. Mas pode ser também que o nosso nível físico esteja sendo pressionado por alguma força etérica ou por alguma força astral. Então aí a inquietação física não vem da nossa inquietação mental. O físico pode estar sendo pressionado diretamente. E nesse caso é alguma força externa. E uma pessoa pergunta: qual seria a diferença entre tensão interna e ansiedade? E como saber se essa tensão interna é positiva? Quando nós usamos o termo tensão interna, nós estamos nos referindo a uma pressão que a alma faz para que a matéria se eleve ou para que a matéria se liberte de algum apego. Então, a alma está fazendo uma pressão interna. Nesse sentido que nós usamos esse termo. Então, a tensão interna pode ser positiva, porque ela pode estar vindo como um trabalho da alma para nós nos libertarmos de alguma coisa, para nós mudarmos de nível, etc. Agora, pode ser que alguém esteja num estado de tensão subjetivo, aí já é outra coisa. É o mesmo termo, mas é outra coisa. Os nossos idiomas não são como o sânscrito. Se nós estivéssemos falando em sânscrito, não usaríamos a palavra tensão para tudo isso. Usaríamos só para uma coisa e haveria palavras para as outras tensões. Mas as nossas línguas são muito pobres. Então a gente usa tensão e é para tudo isso. E a ansiedade
É um movimento descontrolado da personalidade. Se a personalidade é pouco consciente, não está muito consciente, então pode haver uma ansiedade. Isso é um descontrole da personalidade, não é a mesma coisa que tensão interna. Uma pessoa está perguntando como superar a ansiedade por comida. Tem pessoas que são muito ansiosas por comida, então têm esta preocupação. E outros que não têm essa ansiedade normalmente, mas que de repente vem uma coisa e estão ansiosas, não? Mesmo quando a gente já está com isso trabalhado. Ansiedade por comida é uma coisa que existe. E ele quer saber como é que se supera isso. Então, nós podemos superar isto querendo, né? Primeiro, porque se não quer, não adianta. Então, querendo isto, você vai gradualmente diminuindo a quantidade de alimentos. Vai gradualmente diminuindo. Não tudo de uma vez, não precisa fazer jejuns, isso tudo é de outra época, é de outros tempos. Então, você vai diminuindo a quantidade de alimento gradualmente. E, se possível, se servir de forma que fique sempre um pouquinho de apetite. Nunca saciar o apetite completamente. Se serve aquele tanto para o corpo poder ir funcionando, mas não sacie aquela ansiedade, não chegue a saciar isto. Ponha um pouquinho menos no prato do que aquilo que aparentemente você necessita. Agora, para ajudar isto, precisaria ir retirando, evitando os condimentos. Procurar ingerir os alimentos naturais, assim como são, sem começar por condimentos, porque isto tudo traz interesse pela comida. Excitantes também, como pimenta, como sal, como açúcar. Isto precisa ir controlando, ir eliminando, até que chega num ponto que você está em direto contato com o alimento natural. Aí fica mais simples, porque não tem aquela excitação que é dada pelo sal, pelo açúcar, pelos condimentos, pela fritura, por tudo isso que é usado. Então, é um trabalho que você precisa fazer gradualmente. Agora, é muito importante não se saciar completamente, deixar um pouquinho de para poder ir habituando o corpo, para ir educando. Quando se fala em corpo, não se está falando só no corpo físico, porque esse coitado sofre as consequências dos outros. Este está subordinado ao corpo mental, que é o mais delicado, e ao corpo emocional. Então precisa distinguir bem aquilo que é a necessidade do físico de ter alimento material, dessa ansiedade emocional. E o corpo emocional quer alimento de um certo tipo, mas não quer do outro. O emocional quer o alimento mais frio do que quente, e assim vai. Então é preciso controlar o emocional. E é preciso também educar o mental. Como é que se educa o mental? Não pensando em comida. É assim que se educa o mental. Não se pensa em comida. Vem a ideia de comida e manda embora. Você se lembra do almoço, manda embora. Claro, você tem um relógio, se apresenta ali na hora do almoço, se apresenta ali na hora da refeição, mas fora disso você não pensa em comida. Não pense em comida de forma alguma, a não ser no momento em que você está lidando com ela para se alimentar. Fora disso, não se pensa em comida. Isso são as coisas que se sabe. Agora, precisa decisão, precisa vontade e precisa também um pouco de ajuda dos nossos níveis imateriais, que não tem nada a ver com essas coisas, não? E que podem, se invocados, nos ajudar. Podem nos auxiliar nisso.
A nossa ansiedade humana, essa ansiedade que a grande maioria tem, porque está fora de caminho, então o resultado é a ansiedade. Então, esta ansiedade não tem remédio desses remédios farmacêuticos para ela. Quem toma remédio para ansiedade está ficando cada vez mais ansioso e condicionado. A ansiedade, ela só é curada, a ansiedade só é transcendida com uma visão consciente do processo. E essa visão consciente do processo você pode adquirir através de um trabalho mental também. Então, quando você consegue visualizar esse processo espiritual, quando você consegue visualizar essas etapas, né? Essa etapa de superar o livre-arbítrio, isso é fundamental, isso é o início, né? Depois, começar a encontrar o seu próprio potencial interno, seguir esse potencial interno, isso vai por ciclo acontecendo, não é? E esses ciclos vão sendo cumpridos. E isso é o que nós temos que cumprir na vida. O que nós temos que cumprir na vida não é nada do que nós fazemos. Isto tudo que nós fazemos para a evolução superior não tem o menor valor. Começa realmente ter valor aquilo que estamos vivendo é quando nós estamos seguindo esses movimentos internos em direção a uma meta que nós não sabemos bem qual é. E isto só é possível quando você vai entregando o seu livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, o que quer dizer? Ele é que quer ser o arbítrio. E se você não entrega isto, você não chega a lugar nenhum. Você fica nesse círculo humano, nesse círculo terrestre, sem ter a mínima consciência do seu lado mais profundo, do seu lado mais interno, do seu lado superior. E uma pessoa quer saber como superar e como resolver a ansiedade, porque ela tem ansiedade por várias coisas. A ansiedade é uma consequência de nós estarmos focalizados exclusivamente na matéria, nas coisas materiais. Então a gente acaba ansioso. E essa ansiedade vai para a nossa mente, vai para o plano astral, né, para o plano emocional e tudo isto. Então a gente esquece que tem ansiedade e muda a sua focalização. Em vez de estar com a focalização nas coisas desordenadas deste mundo, que traz ansiedade, em vez de estar focalizado nas coisas desordenadas e dispersas deste mundo, você muda a sua focalização. Coloque-se a pensar na sua mônada, coloque-se a pensar no seu espírito. E aí essa ansiedade vai sendo curada. Porque você não está mais focalizando aquilo que te provoca ansiedade, que é a desordem do mundo, que é esta falta de contato superior que as coisas do mundo ainda têm. Então você muda a sua polarização e lide com as coisas do mundo como se não lidasse. E aí a sua ansiedade irá sendo curada. E claro que aí a sua alma vai ficar também mais em paz, porque vai perceber que você está voltada para um outro nível. Aí sua alma também vai ficando em paz.